Olá pessoal, então vamos falar agora da parte 2 de logaritmos. Fizemos a parte 1, no final do vídeo vai estar lá para você rever, caso precise. Agora vamos falar da parte 2. Na parte 1 a gente falou da definição de logaritmo, falando que logaritmo é expoente, e quando a gente aplica a definição de log, a gente acaba chegando numa equação exponencial. Então toda vez que a gente pega a base, eleva ao valor que a gente tem no expoente, a gente tem o antilogaritmo ou o logaritmando, tá bom? Então b elevado a x é igual a a, c e somente c, log de a na base b é exatamente o nosso x. A nossa definição, a gente pega a base, eleva a x, isso aqui gera o a, tá bom? Lembra que a base tem que ser maior que zero e diferente de 1, e o nosso a tem que ser maior que zero. Agora, o que é importante que a gente vai ver? As consequências da nossa definição. Então, como consequência, a gente tem 4 fatos importantes. O primeiro dele é o seguinte: toda vez que você tiver um log de 1 numa base b, você já põe 0. Então, todo log que tem o antilogaritmo ou logaritmando igual a 1, a nossa base é 0. Mas por que, metralha? O que você justifica? Pega a base, eleva ao expoente, dá 0. Ó. b elevado a 0 é 1. E isso é verdade, porque todo número elevado a 0 é 1 e 1 é igual a 1. Tudo bem? Feito. Segundo fato importante, quando o antilogaritmo ou logaritmando aqui for igual à base, a gente já sabe que é 1. Então, log de um número e a base é esse mesmo número é 1. Log de 2 na base 2, 1. Log de 10 na base 10, 1. Log de 20 na base 20, 1. Log de raiz de 2 na base raiz de 2, 1. Tá bom? Quando a gente pega a base e eleva ao expoente, ó, b elevado a 1 é o próprio b. Tá? Isso daqui é verdade. Agora, o terceiro fato é o seguinte. Vamos lá. Quando você tiver o log de b elevado a n numa certa base b, você pode dizer que é o próprio expoente do logaritmando. Tá? Mais para frente a gente vai justificar usando algumas propriedades por que a gente pode utilizar isso aqui. Mas até o momento, como consequência, você pode memorizar assim, ó, log de 2 ao cubo na base 2 é 3. Log de 2 à quarta na base 2 é 4. Log de 10 à quinta na base 10 é 5. Então, quando a base for igual a essa base do logaritmando, é o próprio n. É como se você tivesse a opção de cancelar isso aqui e só gerar o n. O n pode ser qualquer número real aqui, tá? E por último, é esse quarto fato aqui. Se você tiver uma base e o expoente dessa base for o log de a numa certa base b, que é igual à base anterior, você tem a opção de poder cancelar essa base e esse log nessa mesma base e só ter o a. Lembra que o a tem que ser maior que zero, então eu coloquei aqui, para todo a pertencente aos reais, positivo, tá bom? Mais para frente a gente vai justificar esse outro fato aqui, tá? Então decora. Tenho, por exemplo, 5 elevado a log de 10 na base 5. Ué, isso já é 10. Cancela o 5 da base, com o log que está nessa base 5, a gente já tem o próprio valor aqui, que no nosso caso do exemplo é 10 numérico, e aqui, o exemplo algébrico, é só o a. Agora, tem algumas convenções que seriam interessantes antes da gente começar a trabalhar com o log. Você tem que saber que log decimal é log na base 10. Então, quando eu escrever log de x e não colocar nada, tiver em branco, tiver ausente essa base, fica implícito, fica convencionado, fica subentendido que é 10. Então, log de x, quando não tem nada, quer dizer que a nossa base é 10. Isso a gente chama de log decimal, tá bom? Outro log que a gente vai trabalhar também é o log natural. O que é o log natural? É o ln. É o log na base e. Esse e é um número irracional que é aproximadamente 2,71. Então, quando a gente escrever log de x, quer dizer que a gente tem o log de x na base e. ln. ln de x é log de x na base e. E esse e é aproximadamente 2,71. Combinado? E por último, aparece menos, mas vale a pena a gente falar, é o colog. O colog é menos o log. Então, o colog de x na base b é menos o log de x nessa base b.
Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai falar de gráfico de uma função logarítmica. Esse gráfico é chamado de curva logarítmica. Então vamos iniciar. Primeiramente, a gente vai fazer o gráfico de um log na base 2. E vamos perceber que essa base ela é maior do que 1. Então eu vou desenhar o gráfico da função y igual a f de x, que é igual a log de x na base 2. Por que eu coloquei y igual a f de x, não coloquei só y igual a log de x na base 2, ou f de x igual a log de x na base 2? Para você memorizar que y é f de x, y é f de x, sempre ter essa noção fixa, que é importante. Então eu vou desenhar uma tabela com valores para x e os valores para y, a imagem de x. Então eu vou colocar x igual a 1 quarto, vou substituir aqui no x, vou calcular log de x, que é 1 quarto na base 2, e fazer o resultado. A gente encontra menos 2. Vou colocar x igual a meio aqui, calcular o log de meio na base 2, achar menos 1. E assim sucessivamente para todos os pontos que está aqui. Então, esses pares ordenados são coordenadas de um gráfico. Então, eu vou desenhar o gráfico, eixo x, eixo y. Quando o x é 1 quarto, o y é menos 2. Quando o x é meio, o y é menos 1. Quando o x é 1, o y é 0. Quando o x é 2, o y é 1. Quando o x é 4, o y é 2. Então, ó, todos esses pontos aqui, todas essas coordenadas, fazem parte da curva logarítmica que eu estou desenhando agora. Ó. Esse é o desenho dessa curva logarítmica. Percebe que essa curva não existe antes do zero e ela não vai chegar na reta x igual a zero. Essa reta aqui, x igual a zero, que é o próprio eixo y, ó, ela é chamada de assíntota. Assíntota é uma reta imaginária onde a curva nunca encosta. Então a gente tem como domínio da função os reais positivos. E como imagem, todo o eixo y. Então percebe que a nossa imagem é todo o eixo y e o domínio é para x maior que zero. Essa função a gente chama de função crescente. Para elementos distintos do domínio, a gente tem imagens distintas, e se esses elementos, por exemplo, x2 é maior que x1, a imagem de x2 é maior que a imagem de x1. E assim sucessivamente, então a função ela sempre cresce. Tudo bem? Agora, quando o gráfico tem como base um log na base meio. Então vamos lá, mesmo raciocínio. Põe valores para x, a gente vai encontrar valores para y. Quando x é 1 quarto, você tem log de 1 quarto na base meia é 2. Quando x é 1, log de 1 na base meia é 0. E assim sucessivamente. Então, olha só o gráfico. Vamos colocar os pontos. Ó. Quando x é 1 quarto, agora dá 2. Quando x é meio, é 1. Quando x é 1, o y é 0. Quando x é 2, o y é menos 1. E quando x é 4, o y é menos 2. Olha a curva que bacana. Tá vendo que a curva está caindo conforme você aumenta os valores para x. O domínio não mudou, continua sendo x maior que zero. A gente já sabia lá desde a condição de existência do início, quando a gente estudou. E a nossa imagem ela é real, ela é igual ao contradomínio. Aí a nossa imagem é todo o eixo y. A assíntota continua sendo a reta x igual a zero. E essa função ela é decrescente, porque a base está entre 0 e 1. Então a nossa função ela é decrescente, tá? Esses são os dois tipos de gráfico. Agora, resumindo o que a gente viu, a gente pode falar o seguinte: quais são as conclusões? O domínio é os reais positivos para uma função elementar log de x numa certa base, maior que 1 ou entre 0 e 1. O conjunto imagem é os reais, ela é crescente em todo o seu domínio se a base é maior que 1, e ela é decrescente em todo o seu domínio se a base está entre 0 e 1. Tudo bem? Agora, olha o gráfico conjunto. Se a gente fosse desenhar o gráfico conjunto de log de x na base 2 e log de x na base meio, seria esses dois gráficos aqui em intersecção.
esse ponto de intersecção aqui seria quando o x é 1, sempre a imagem é 0. Fechou? Um abraço, pessoal. Obrigado.